Eu quero falar hoje sobre a diferença entre criar conteúdo para ganhar dinheiro e ganhar dinheiro criando conteúdo. Essa diferença, ela na verdade é uma coisa muito substancial no meu trabalho e no que eu acho que é importante para que uma pessoa tenha sucesso aqui no digital e inclusive seguindo a minha metodologia e a minha ideia de negócios aqui. E é justamente esse pensamento que define a ideia de que você é seu nicho e que fez eu dar certo nas coisas que eu fiz aqui no digital. A coisa é mais ou menos assim, olha. Eu estava hoje à tarde conversando com as meninas aqui numa reunião e eu estava falando sobre isso. Olha, tem muita gente que quer vir criar conteúdo para vender alguma coisa, para ganhar dinheiro. Mas eu só comecei na internet porque, na verdade, eu não queria criar conteúdo para ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro criando conteúdo. Eu queria viver do conteúdo. Então tem gente que não gosta da parte de fazer conteúdo, ou não gosta de comunicar, não tem muito saco para gravar vídeo. Isso daqui não tem muito saco para escrever. Não é uma atividade que agrada a pessoa. Não é uma atividade que ela gostaria de levar para a vida. Tem gente que vem aqui fazer isso porque isso é uma atividade muito importante que faz com que ela venda depois. De fato, é correto. Criar conteúdo ajuda a vender muito mais facilmente. O conteúdo é a base de um modo de levar os negócios aqui. Não é a base de um modelo de negócio, mas ele é a base de um modo de você fazer os negócios aqui no digital, aqui na internet. O conteúdo é a mídia, ele é a propaganda que leva a pessoa a conhecer o meu produto. Só que eu não comecei aqui para isso. Eu não comecei aqui em 2018 querendo vender um produto. Quando gravei meu primeiro vídeo, primeiro que eu gravei porque foi uma ideia da minha psicóloga e ela achou que eu ia gostar de fazer. E de fato eu gostei muito de fazer. E aí esse é o segundo ponto. Quando eu gravei o primeiro vídeo, eu vi que era muito maneiro. E eu falei, cara, eu faria isso pro resto da vida facilmente. E desde lá, desde 2018 até hoje, eu adoro fazer isso. Eu adoro vir aqui gravar o vídeo, eu adoro escrever meus textos. Eu tô sentindo falta de escrever meus textos, de mandar minha newsletter. Eu tô com saudade de escrever. Eu gosto da atividade de criar conteúdo mais do que qualquer outra atividade. Eu gosto mais disso do que eu gosto de criar curso. Eu gosto mais disso do que eu gosto de dar mentoria. Eu gosto mais disso do que eu gosto de um monte de coisa que eu faço. Tem outras coisas que eu gosto também, pensando bem, mas eu gosto muito de criar conteúdo. Eu gosto muito de comunicar as coisas. E de lá pra cá, é por isso que eu mudei muito as coisas que eu falo e sempre deu certo. Quando eu falava de livro, de como ler livros, de como entender os livros, de como memorizar as coisas, eu vendia. Eu conseguia fazer dinheiro e ter um negócio funcionando. Depois, quando eu quis falar de como ser produtivo, como organizar a sua casa, como organizar a sua mesa, eu também estava... deu certo porque eu também estava vivendo aquilo, eu gostava de falar sobre aquilo. Em 2023, quando eu comecei a falar de One Person Business, eu estava fissurado no assunto. E é por isso que hoje eu falo até um pouco menos de One Person Business do que naquela época, porque eu era fissurado no assunto. Quando acontece algo que eu gosto muito de aprender, de estudar, de fazer, eu quero falar daquilo o tempo inteiro. Ó, meu gato apareceu aqui, vamos ver se ele pula. Eu quero falar daquilo o tempo inteiro. Então, o meu conteúdo sempre andou porque eu sempre gostei de falar, de criar o conteúdo. Eu sempre gostei dessa parte. E eu não queria fazer isso porque isso levava a ganhar dinheiro. Eu queria descobrir um jeito de ganhar dinheiro com isso aqui. Porque eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. E é fácil dizer pra você que se eu tiver que fazer isso aqui pro resto da vida pra fazer dinheiro, eu vou estar feliz. Entendeu? E eu tava feliz ganhando pouco, ganhando médio, ganhando muito, não faz diferença. Porque me deixa feliz poder ler meus livros, estudar minhas coisas, pensar nas coisas que eu estou vivendo, pensar na minha vida, escrever os meus pensamentos no meu caderninho e vir aqui falar contigo. E aí que vem a coisa que eu acho que passa a te interessar. Eu sei, eu tô falando um monte de mim, eu, mas tudo isso é porque eu quero chegar no ponto em que eu explico para você as coisas e tento te mostrar um caminho. Passaram muitos clientes aqui nas nossas mãos em todos os tipos de serviço que a gente tem.
Muitos alunos compraram os meus cursos e eu vi muita gente diferente tentando prosperar nesse negócio. E eu percebi que as pessoas que curtiam o processo, que gostam de criar conteúdo... Vem aqui, peraí que o meu gato tá querendo subir. Tá lá. Ah, esse é o Bilbo. As pessoas que gostam de criar conteúdo, as pessoas que gostam desse trabalho, elas perseveram o suficiente para dar certo. E elas entendem que o processo, elas entendem e curtem o longo processo de fazer isso aqui funcionar. Então essa que é a coisa. Eu acho que se você quiser viver do digital, ele é muito mais para quem gosta disso daqui, da parte do conteúdo do que do resto. Assim, eu falei hoje nessa reunião que eu estava tendo com elas, foi assim, o seguinte, olha, eu sei que se eu quiser parar tudo, se eu quisesse desligar tudo, ó, sai todo mundo, tira todos os custos, eu vou receber só um dinheirinho criando conteúdo. Eu não vou mais vender nada, não vou vender mentoria, não vou prestar serviço, não vou vender curso, nada. Eu vou só viver do conteúdo. Que eu vou vender uma assinatura para o cara ler meus e-mails no Substack e eu vou viver do YouTube AdSense. Eu sei que eu vou viver. Eu vou viver porque eu gosto de fazer isso e eu vou fazer isso bem feito ao ponto de várias pessoas pagarem para acompanhar o conteúdo. Eu sei porque eu já fiz esse teste. Em 2023, eu estava caminhando vagarosamente para ter... Eu queria ter 1.000 assinantes na minha newsletter, mas eu parei de fazer newsletter e viciei no canal do YouTube. Eu já estava com mais de 200 assinantes. E foi em pouquíssimos meses. Então eu sabia, cara, imagina, pessoas te pagando R$10 por mês para ler teus e-mails. Se você tem 1.000, você tem R$10.000 por mês. Você tira um pouquinho de imposto, porque R$10.000 não é um faturamento que dá um imposto tão alto. Cara, você está ganhando um bom dinheiro para você viver. Então, dá para você viver do conteúdo. E era isso que eu sempre quis fazer. E eu acho que porque eu sempre quis viver do conteúdo, eu fui me dedicando tanto a fazer isso aqui cada vez melhor. E eu acho que tem períodos também, tem período que eu faço melhor, período que eu faço pior. Mas fui me dedicando tanto a fazer isso do jeito que eu mais gosto, que eu mais gosto de ouvir, que eu mais gosto de acompanhar, que isso foi se transformando em um negócio cada vez mais rentável. Então, eu acho que as pessoas deveriam olhar para o digital, você deveria olhar para isso e pensar se você quer viver de fazer conteúdo. Porque se você perceber que é para você, se você quer viver de fazer conteúdo, cara, é assim, ó, é questão de tempo. E o tempo pode ser longo, mas é questão de tempo. E tá tudo bem ser questão de tempo, e tá tudo bem isso não te aposentar com 30, 40, 50 anos, porque, cara, se eu tiver que fazer isso pelo resto da vida, eu vou fazer. Porque é legal, porque eu curto, eu me divirto. É muito maneiro fazer isso aqui. Então, assim, é um linguajar pobre, né? Usando um vocabulário muito ruim, legal, maneiro, eu curto, enfim. Mas a coisa é, existe um prazer inerente a essa atividade para mim. Eu não crio conteúdo para ganhar dinheiro. Eu descobri como ganhar dinheiro criando conteúdo. E aí que tá a ideia de que você é seu nicho. Por que eu defendi essa ideia desde o primeiro dia que eu ouvi ela? Porque quando você vive nesse modelo, não criando conteúdo para ganhar dinheiro, mas ganhando dinheiro pelo conteúdo que você cria, quando você inverte a ordem, o conteúdo passa a ser o fim, entre aspas, ele passa a ser a coisa que importa para você. Agora o Bilbo foi embora. O conteúdo passando a ser a coisa que importa para você, veja, você vai mudar o conteúdo conforme você muda. E as pessoas, vai ter sempre um grupo de pessoas que vai te acompanhar por ser quem você é. Eu não sou nada demais e tem gente que me acompanha há um tempão e me assiste praticamente todo dia, entendeu? É uma loucura. Então eu sei disso. Eu sei que as pessoas acompanham, porque eu tenho gente, cara, inclusive esses dias, foi um dia atrás ou 2, manda uma mensagem, uma mentorada minha aluna desde 2019, me conhece desde 2019, mentorada individual por um ano ali, ano passado, 2023 e 2024, aí teve filho tal, teve que ficar um tempo afastado, manda mensagem de novo, quero voltar, tô bem, tô de volta. Eu, caramba, as pessoas realmente ficam. Então existe uma parcela das pessoas que realmente vai te acompanhar, mesmo que você vá mudando o teu conteúdo e a tua linha de raciocínio com o passar do tempo. Por quê? Porque quando você faz esse modelo igual eu faço, que é eu ganho dinheiro criando conteúdo, ao invés de criar conteúdo para ganhar dinheiro, você bota o teu coração no negócio.
E quando você bota o teu coração, tu bota a tua alma no negócio, você vai falar sempre das coisas que te interessam. Por mais que mude, elas vão sempre sendo interessantes. É claro, às vezes uma pessoa que quer ouvir de marketing não quer ouvir de livro, e dela vai mudar quando eu parar de falar de marketing e falar de livro, mas não tem problema, porque sempre vai ter um universo de pessoas, um conjunto de pessoas, um público, que vai te acompanhar naqueles momentos. E você sempre vai conseguir tirar uma renda que, cara, vamos lá, é uma renda legal. Imagina você ter 5, 10, 15, 20 mil reais por mês criando conteúdo. Assim, fazendo um negócio que é gostoso de fazer. E assim, criar conteúdo é sempre consumir conteúdo, sintetizar, pensar sobre ele e aí criar. Então criar conteúdo é o trabalho. Por que eu gosto desse trabalho? Porque eu fico melhor com esse trabalho. Cada vez que eu venho falar aqui, na verdade, eu só vim falar depois de ter pensado em alguma coisa que aconteceu ou que eu estudei. Então eu me obrigo o tempo inteiro a estar pensando e estudando, pensando e estudando. É claro que eu vou ficar mais inteligente e eu vou melhorar no meio do caminho. O processo vai me deixar melhor com o passar do tempo. Veja, hoje eu tenho propostas de trabalho que eram inimagináveis para o Elton de 2020, 2019, 2018. E por que eu tenho essas propostas de trabalho? Porque eu evoluí com o passar do tempo. O trabalho de eu ter que vir aqui e falar algo útil para você, ele me obriga a melhorar o tempo inteiro. Porque se eu quero que você continue me acompanhando com o passar do tempo, se eu quero continuar trazendo coisas úteis para você aqui o tempo inteiro, eu tenho que melhorar, porque não dá para eu ficar 5 anos, 6 anos, 10 anos falando da mesma coisa sem mudar nada. Eu tenho que falar coisas novas e melhores conforme o tempo vai passando. Você tem que ver uma evolução minha. E tem que ser uma evolução pessoal, não é assim a evolução do Elton ganhando mais dinheiro, ou cortando cabelo, ou botando um terno. Não, é uma evolução real da personalidade, não é um amadurecimento real da personalidade. Eu tenho que estar mudando e melhorando e você tem que perceber isso. Só que para isso acontecer, criar conteúdo precisa ser o centro do meu trabalho aqui. E essa conversa, engraçado, né? Porque essa conversa começou quando a gente estava falando dos clientes que aparecem para nossa agência de YouTube. E a gente vê que existe o cliente que ele é o ideal, assim. Cara, acertamos, esse cliente é o ideal. Ele gosta do que ele está fazendo, e então ele vai sempre gostar de estar com a gente nesse trabalho. E tem um cliente que ele só quer aquilo como um meio para ele fazer dinheiro. E assim, por mais que isso seja ok, tá tudo certo, é assim que é para muita gente realmente ganha dinheiro fazendo isso, usando isso aqui só como um meio, nem gostando direito. É tipo o Jorge Mateus tocando sertanejo, mas gostando de rock, né? Tem um deles que gosta de rock. Então assim, é a mesma coisa. Dá para você fazer não gostando, só que é mais legal se você fizer isso sabendo que o centro do que você está fazendo é o conteúdo. E não o produto que você vai vender, a conversão que você vai fazer no final. E aí, isso muda completamente a maneira de encarar o trabalho e, na minha opinião, muda muito a qualidade que surge do conteúdo que eu estou fazendo. Por quê? Porque sempre que a gente vai fazer a propaganda aqui, que é o nosso conteúdo, o que acontece é o seguinte: nós temos que falar algo que interessa as pessoas que vão ouvir. Não dá para eu falar só as coisas que eu gosto. Acho que o meu gato deve querer ir no banheiro, coitado. Daqui a pouco eu vou acabar esse vídeo e ele vai. Não é só falar das coisas que eu gosto. Eu tenho que falar o que é útil para você. Só que eu tenho que encontrar um meio termo aqui no digital, porque a propaganda aqui não é um roteiro que eu crio para um ator gravar. Não, a propaganda ela é o conjunto das minhas ideias. São as coisas que eu estou pensando, que eu estou vivendo, que estão amadurecendo dentro de mim, que vão virar propaganda para o meu produto. Então, eu preciso estar curtindo isso daqui e eu preciso trazer sempre as ideias novas que eu vou recebendo. E aí o meu conteúdo vai sempre ganhando novo oxigênio. Veja, eu tô me sentindo um pouco prolixo agora já nisso, então eu vou terminar esse negócio, mas eu quero te chamar a atenção para essa ideia. De você se perguntar se você gosta de fazer isso, se você tem vontade de viver fazendo isso, porque se o conteúdo virar o centro do teu trabalho, igual, eu só tenho que gravar conteúdo hoje, basicamente. E o pessoal faz o resto pra mim. Porque o conteúdo é o centro. Então eu tenho que ficar lendo, eu fico lendo meus livros. Fico estudando, fico montando novas ideias. Vou trabalhando, vou fazendo minhas coisas. Mas a minha atividade número 1, que faz a escala do meu negócio, é isso aqui.
E quanto mais eu faço isso aqui, mais o negócio cresce e mais eu gosto do que eu estou fazendo. Então, resumo da ópera. É melhor você vir para o digital, ganhar dinheiro criando conteúdo do que criar conteúdo para ganhar dinheiro. Queria saber a tua opinião sobre isso. Não se esqueça. Projeto ALPB, link na descrição, é o projeto onde eu te ensino a ganhar dinheiro criando conteúdo. É isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.